Muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 2, 3. Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Amém? Vamos começar a leitura bíblica em classe. Eu vou pedir para o irmão Genivaldo começar aí em Salmo 127 e todos dão sequência, tá? Salmo 127, 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Efésios 6 agora. Pode começar, Felipe. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Felipe, pode. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pastor? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Irmão Bernardino? Não, você está falando. O 4, irmão Genivaldo. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração do Senhor. Amém. O objetivo da lição vai mostrar biblicamente como deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Vai conscientizar do cuidado que os pais devem ter com os seus filhos e vai nos fazer compreender as bênçãos que Deus tem para os pais e filhos. Amém? Vamos começar na nossa introdução, que diz assim: nessa lição estudaremos a respeito das promessas de Deus, voltada ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. A palavra-chave de hoje é pais e filhos, amém? Então aqui nós já demos uma pequena introdução a respeito do que vai ser abordado na nossa lição e vamos dar já continuidade no primeiro tópico. Pode ler aí, irmão Genivaldo, para mim, o primeiro tópico. Relacionamento bíblico entre pais e filhos. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas nas mãos do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade. E por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Então aqui no primeiro tópico, irmãos, a parte 1 aí sobre pais e filhos, mostra claramente para nós que a importância que os filhos têm para a vida de uma família, né? Na estruturação de um lar. Ela é considerada herança do Senhor para as nossas vidas. Hoje em dia, a sociedade ela não vê dessa maneira, né? A sociedade ela vê, muitas vezes, ela quer abolir esse ensinamento do Senhor. Essa maneira de nos enxergar que isso é uma herança e que é para estruturar o lar, que é para dar continuidade, né, à nossa descendência. Hoje em dia, a sociedade ela vem tirando esses valores bíblicos, né? Ela vem tirando essa maneira de nós enxergar que é importante sim uma família ter, né, filhos, porque isso é bênção de Deus para as nossas vidas. E ele aqui nesse primeiro tópico, ele vai ressaltar a leitura bíblica que nós tivemos agora, falando sobre como é essa herança para nós pais, né? Que são como flechas na mão do valente. Ele explica bem aí que você pode ver que a flecha, o valente, ele tem uma direção certa para lançar as suas flechas. Então, que nós venhamos também, com essa leitura da palavra de Deus, a gente venha, né, ter
mais discernimento, mais estrutura, mais conhecimento de como lançar os nossos filhos aí no mundo, na direção do nosso Deus. Amém? Algum comentário quer fazer a respeito dessa leitura? Posso fazer o quê? Pode fazer. Isso que eu já vi nas lições anteriores. Sobre, fala assim sendo, está sobre a responsabilidade dos pais e a educação dos filhos. Aham. E hoje no mundo, principalmente em muitas escolas, os pais querem que os filhos eduquem, a escola educa os filhos e ensina. Uhum. Mas aqui fala que a obrigação dos pais é dar educação para os filhos. Isso é verdade, irmão Genivaldo. Muitas vezes nós colocamos a nossa responsabilidade para terceiros. Né? Muitos cristãos ainda têm essa preocupação de colocar ainda numa escola evangélica, uma escola cristã, mas muitos pais nem têm essa consciência de que que precisa colocar numa escola evangélica. Você pode ver que antigamente, eu acho que na minha época, as escolas elas tinham aquele estudo religioso, né? Eles tinham aquele educação religiosa, mas com o tempo, né, como o mundo já no maligno, eles vêm cortando isso aí. Então, para os pais, está sendo muito desafiador você ensinar valores bíblicos, né, ali na sua casa e depois você colocar seu filho numa escola onde ensina totalmente valores diferentes do que você ensina. Mas, se nós tivermos essa consciência que a obrigação é nossa e não é da escola, não é da igreja também. A escola, para quem coloca, né, os filhos ali numa escola cristã, ela é um apoio. Ela é um apoio para os seus filhos. A igreja também ela é um apoio para os seus filhos, mas não que ela seja a real obrigação de ensinar o seu filho no caminho que deve andar, até porque a palavra mesmo do Senhor diz, ensina o caminho que seu filho deve andar e quando ele crescer ele não se desviará dele. Então, nós vamos aprender aqui que essa responsabilidade cabe a nós, pais. Lógico que muitas vezes um tio, uma pessoa próxima vai ajudar aí, né? Às vezes a avós ajudam muito, né, com a correria, mas não devemos deixar que essa responsabilidade seja para terceiros, até porque o Senhor nos confiou, né? Mais algum comentário a respeito dela? Eu gostaria de falar que nós, os pais, educamos, a escola, ela prepara para a sociedade, para viver em sociedade, e a igreja ensina a parte moral. Eu via isso muito no começo, Anne, mas hoje em dia, se você vê, eles não estão fazendo isso. Eles estão, de uma maneira astuta, eles já estão dando a entender para as crianças que elas não precisam contar tudo para os pais. Então, assim, eles já estão entrando dentro da escola até a maneira que eles devem ser como pessoas. Eles impõem isso. Eles estão misturando. Então, assim... Eu vejo pelo momento, porque se a gente vai bater, vamos dizer assim, como os pais, a gente bate. Esses dias o Romeu falou uma coisa, eu vou chamar a polícia para você. Misericórdia. Pequenininho. Eu vou chamar a polícia e você vai ser preso. Então, isso aí é na escola que ensina. Então, mas você não via esse tipo de ensinamento. 3 anos, hein? Olha para você ver. Então, assim, eles não estão só fazendo isso, mas eles estão fazendo com que... Eu acho que foi a irmã Evelyn uma vez que comentou a respeito que... Eu não me recordo bem, mas que na própria escola estava dando para os filhos se abrirem com a escola, tipo assim, com os professores e não com seus próprios pais. Eu não me recordo. Então, assim, eles estão tendo essa astúcia. Eu não falo, eu falo que é o próprio inimigo, né? O inimigo, ele está trazendo ali de maneira astuta para trazer os filhos. Quanto mais os pais não têm esse contato com os filhos, de saber o que acontece no seu dia a dia, mais a escola vai trabalhar na mente deles, na vida deles, e porque também você vai ter vários amigos ali, e normalmente os amigos, eles acabam influenciando. Se você não ensinar o seu filho a influenciar na escola, ele vai acabar sendo influenciado, porque não queremos... Eu lembro na minha idade, quando eu era da escola, eu me sentia muito mal por ser diferente das outras crianças, porque eu era crente. Então, assim, os pais trabalham muito e muitas vezes não passam exatamente o que é uma fé cristã e nós nos sentimos mal por ser rejeitados, até porque nós recebemos até apelidos, então nós não sabemos
eu acredito que muitos jovens, porque eu tenho dado aula para os jovens, eu vejo que muitos jovens, muitos adolescentes, eles não sabem defender a sua fé cristã, que é a obrigação dos pais estar ensinando os jovens ali, estar defendendo, a criança está defendendo. Teve um caso que eu nunca esqueci, que eu comecei, nós fomos a Ari, eu comecei a fazer uma casa para Ari, e essa mulher era japonesa, e aí a Ari levou uma Bíblia de presente para ela e ela rejeitou, ela não quis a Bíblia. E a Manu era pequenininha, ela falou assim, mãe, deixa essa casa. Ela falou, deixa essa casa, se ela não quer nada com o seu Deus, a gente não quer nada com ela. Eu achei forte, né? Mas assim, eu creio que tudo que você passa para os seus filhos, eles vão pegar como um ensino e nós devemos também aplicar no dia a dia. Nós vamos aprender nessa lição, amém? Um mandamento com promessas para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor, para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina, mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam tempo longo sobre a terra, em Efésios 6:1-3. Essa promessa remonta ao 5º mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto, Êxodo 20:12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional, dirigida aos filhos. Sim, há uma bênção para os filhos, na medida em que eles honram os seus pais em vida. Olha aqui, esse tópico, ele já vai dizer aí, né, que há uma promessa divina diante da obediência de um mandamento. Então, honrar pai e mãe em vida, né, que lá no final ele enfatiza que não é depois de morte, não é depois da morte, é em vida. Isso gera promessas divinas. E essa obediência, essa promessa, essa bênção divina que vem sobre os filhos, ela é uma bênção condicional. Nós já aprendemos aqui nas outras lições, né? O que é bênção condicional depende de uma condição. Então, se você quer ser abençoado, um filho que quer ser abençoado, ele vai ter que honrar, ele honra o seu pai, sua mãe, e essas bênçãos automaticamente vêm sobre a vida dele, né? E então, depende de uma condição, ele está enfatizando bem aqui. Eu gostaria de, como aqui no nosso objetivo da nossa lição fala que nós vamos mostrar biblicamente, né, alguns trechos bíblicos, então eu quero enfatizar muitos versículos que estão apontando na nossa lição. Eu acho que o Efésios 6 a gente já viu aqui, né? Mas tem um aí que ele deixou, Êxodo 20:12. Alguém pode ler, por favor? Êxodo 20:12. Tem alguém no som que possa estar colocando os versículos para a gente? O teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, esse aqui foi o primeiro mandamento, foi um dos mandamentos que está ali, né? Quando Moisés foi ali no monte, se eu não me engano é Meribá, para trazer ali as leis do Senhor, e ela estava, se eu não me engano, no 5º mandamento, para honrar o teu pai e sua mãe. E depois Paulo, lá no Novo Testamento, ele enfatiza esse mandamento, que é um princípio bíblico, né? Então, vemos aí que é um princípio bíblico honrar o pai e mãe. E com isso gera bênção sobre as nossas vidas. Todos aqui somos, eu creio que não são todos que são pais, mas somos filhos, né? Então, a nossa responsabilidade é honrar os nossos pais, amém? Alguém aqui comentar a respeito desse trecho aí? Que está falando sobre as promessas condicional a respeito dos filhos? Sobre honrar o seu pai e sua mãe? Eu achei engraçado que essas bênçãos dirigidas aos filhos não é vinda dos pais, é vinda de Deus. Mas para que eles consigam, eles têm que honrar o pai e a mãe. Então, tá. Ou seja, não tem a ver com o pai e com a mãe. Claro que a gente, na medida do possível, a gente abençoa com bem material, alguma coisa assim, mas eu acho engraçado isso, né? O Senhor, ele vai dizer que para eles alcançarem a promessa dessas bênçãos, né? Ele vai ter que honrar o pai e a mãe. E ele não fala assim, se os seus pais forem bons.
Exatamente. Não dá condição aos pais. Ele fala independente. Independente. Independente, de você, qualquer coisa. você honra seu pai e sua mãe, e assim você será abençoado. Amém. Boa colocação. 3. Mandamentos e bênção para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, agora vai pegar, irmãos. Esses não devem provocar a ira dos seus filhos. Efésios 6:4. Pode abrir já aí esse versículo para mim, por favor. Eu acho que tá aqui na leitura bíblica, não precisa, tá? É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que os pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênção para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos aos nossos filhos para que deem o caminho, para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que ele não se desvie. Provérbios 9, 22 ao 6. Amém? Pode ler para mim o Salmo 128, você pode ler desde o começo, que ele fala também do trabalho. Então aqui, eu creio que esse Salmo 128, o Senhor está mostrando que ele dá toda a estrutura familiar. Olha lá, o bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro, ele está falando que a família ela tem que temer ao Senhor. E nisso você começa a ser um varão abençoado, uma varoa abençoada. Bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você teme o Senhor, você vai fazer com que os seus filhos temem ao Senhor. Então é um conjunto. A linha que você segue, os seus filhos vão seguir. Lógico que não podemos, se responsabilizar lá na frente porque os nossos filhos vão escolher, que nós temos o nosso livre-árbitro, né? Mas o Senhor fala aí, primeiro nós vamos temer ao Senhor. E fala lá, não, calma. Se nós temer ao Senhor, os nossos filhos vão temer ao Senhor. Automaticamente, porque você vai ensinar a mesma lei, os mesmos mandamentos. Mas, como temos o livre-árbitro, muitas vezes nossos filhos tomam caminhos diferentes. Mas a nossa obrigação principal é trazer os nossos filhos para a casa do Senhor e fazer eles conhecer os estatutos do Senhor. Aí fala assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos e feliz será e te irá bem. Se você focar nesse versículo, ele fala que se você temer ao Senhor, ele não dá poder sobre quem você é, se você for um bom trabalhador, se você for esforçado, ele fala assim, você te irá bem. Mas é através da força divina se você temer ao Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que no esforço físico você vai trazer bênção sobre a sua casa. Mas o Senhor fala que Ele é um Deus que abençoa aqueles que o temem. E nós já aprendemos também aqui na lição que muitas vezes essas riquezas que não esteja vinculado à base, que seja Deus, ela é enganadora, igual no livro de Esther que a gente aprendeu, muitas vezes ela é passageira, às vezes ela não é confortante, ela também não dá vida eterna. Você vai fazer tudo com a força do seu braço e no fim sua alma, sua casa pode perecer. Então lá, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Então é um conjunto de bênçãos se a gente seguir esses princípios. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eles fazem muito essa colocação de campo, como que eu posso dizer, naquela época como era o cultivo deles, esse tipo de cultivo, então eles fazem uma figura de linguagem, falando que um campo assim, com os brotos, por isso que eles dão muito exemplo, isso era bênção para o povo, né, numa colheita, então ele fala assim, como é para o povo, a sua família também será desta forma. Então ele traz a colocação para aquela época, né? Hoje em dia você não vai fazer uma colocação de uma árvore de videira, mas aqui ele está fazendo isso. A colocação, né? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele enfatiza de novo. Eis que será assim. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás
o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Olha para você ver, a bênção vai te acompanhar em todos os dias da sua vida. Então, assim, que nós possamos ter sumiu a palavra, essa conscientização de que nós vamos ser abençoados a partir do momento que nós colocamos a lei do Senhor em nossos corações, nós venhamos a temer Ele. Nós vemos em Êxodo, assim, quando Deus tira o povo do Egito, você vê que o Senhor, Ele sempre teve a preocupação de induzir os nossos filhos no que Ele prometeu para os pais. Você vê que ali quando Ele faz, quando Ele faz a morte dos primogênitos, depois que Ele fala assim, que é para eles fazerem a Páscoa, Ele fala assim, para eles continuar fazendo, né, a comemoração da Páscoa, para que seus filhos, olha a preocupação do Senhor. Ele sempre teve a preocupação com os nossos filhos, com a nossa geração. E muitas vezes nós não temos essa preocupação. Nós só pensamos em nós só pensamos em nós vir servir ao Senhor, nós deixamos nossos filhos para trás, nós fazemos nosso devocional em casa, mas nós não aplicamos para os nossos filhos fazer junto conosco. O culto doméstico ali sozinho, de primeira, eu sou na época que minha mãe reunia e fazia o culto doméstico, nós todos lá de casa. Hoje em dia, você vê, às vezes é difícil um casal fazer, ainda mais incluir os filhos num culto doméstico, né? Então, você vê que o Senhor, Ele não tinha, porque o Senhor, Ele tem essa preocupação de fazer uma aliança com você e fazer uma aliança com os seus filhos e com a sua geração. Então, Ele tem essa preocupação, Ele mostra em todos os concertos que Ele faz, em toda a aliança que Ele faz com o povo, Deus do princípio, Ele fala, ensina o seu filho isso que eu estou fazendo, traz que eu abençoarei ele de geração em geração. Você vê ali em outras passagens bíblicas, quando Josué vai passar por Jordão, ele fala, traga essas pedras, coloca no meio do Jordão, para que os seus filhos perguntar. Então, você vê que Deus tem essa preocupação com os nossos filhos. Então, que nós venhamos também nos conscientizar que não é só nós que precisamos vir na casa de Deus, não é só nós que precisamos vir na escola dominical, nossos filhos também precisamos. Não é só nós que precisamos estar num círculo de oração, nossos filhos também precisam estar no círculo de oração. Né? Que nós possamos ter essa conscientização que se Deus deixou essa ordem para a gente, com a responsabilidade de nós cuidar dos nossos filhos, nós devemos tirar tempo para os nossos filhos, tempo de qualidade, nós devemos tirar um tempo de amor, né? E ter essa preocupação como o Senhor nos instruiu na palavra dele. Alguém quer fazer um comentário a respeito de... Uhum. O mundo doutrina os seus filhos. E por que o crente não pode doutrinar o seu filho? Por que é errado? Por que na hora de você doutrinar o seu filho na palavra de Deus, a escola quer se meter, o governo quer se meter, qualquer outro lugar quer se meter? Isso que você disse, de você levar o seu filho para a oração, para a escola dominical, isso é muito sério, porque é um conselho desde lá do Êxodo, que o Senhor tomou um cuidado com os nossos filhos. Então, os irmãos que ainda não têm, os irmãos que têm... Encasqueta mesmo a palavra de Deus. É bebê, não entende? Entende. Vai aprender desde pequeno. Anne, já que você está animada aí, lê para mim Deuteronômio 6, você pode começar ler do 4 ao 9 para a gente. Está em Deuteronômio. Pode pôr no telão, por favor. Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 9. Eu vou ler de lá porque minha versão é... Tá, pode ler. Andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa
Só até aí. Olha para você ver. Não é só, ele fala, não é só no coração, ele fala para no umbrais da porta, em todo o tempo. E olha o cuidado que ele fala para passar para os teus filhos. Gente, olha, eu acho que todo pai, eu vejo muita dificuldade, porque eu estou trabalhando com os adolescentes, eu vejo muita dificuldade dele na palavra. Realmente, nós, como pais, estamos deixando a desejar ensinar os nossos filhos. Nós devemos, eles não sabem, igual eu falei anteriormente, eles não estão sabendo defender a fé cristã que os pais defendem. Eles sabem que vem na igreja, eles amam a Deus, eles defendem, não, eu amo a Deus. Por que você ama a Deus? Eles não sabem defender, eles não sabem falar o porquê, eles não sabem evangelizar. Então, assim, nós devemos sentar com os nossos filhos e passar isso para eles. É obrigação nossa, o Senhor falou para nós que é obrigação nossa. Então, que nós venhamos nos conscientizar com essa leitura, com essa aula aqui de hoje, e não voltamos para nossos lares só com a leitura, mas com a prática. A praticar, a realmente ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós não fazemos isso que o Senhor fala aí na palavra dele, nós estamos sendo desobedientes. E quando nós somos desobedientes, a gente está sendo uma pessoa que não está agradando ao Senhor os seus mandamentos. Ele fala, quem é filho dele faz o que ele pede. Faz o que ele pede, faz o que ele manda, como ele faz a vontade de Deus, Jesus fez a vontade de Deus, nós também, como filhos de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. E fala que o Senhor, ele obedeceu até o fim, até a morte de cruz, então nós também devemos obedecer. Então, quando nós negligenciamos com os ensinamentos dos nossos filhos na palavra de Deus, nós estamos desobedecendo um mandamento, tá? Um princípio bíblico também, amém? Olha só, no finalzinho está falando assim, ó, valorizemos a nossa família como um presente de Deus. E ao mesmo tempo instruamos os nossos filhos para que andemos no caminho do temor do Senhor, de modo que deles não se desvie. Provérbios 9, 10, 22 e 6. Lê aí para mim, quem puder ler esses versículos aí. Provérbios 9, 10 e 22, 6. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Gente, quer ser sábio? Faz com que você e sua casa temam ao Senhor. Quer ser prudente? Quer ter conhecimento? Primeiro, teme ao Senhor. E depois as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eles não vão se desviar. Porque se a palavra de Deus entrar no coração, ela penetra que nem espada de dois gumes. E ela não mente, ela é verdadeira. E não vai desviar, é um conselho. Né? Então, que nós possamos fazer isso que o Senhor está nos pedindo aqui nesse versículo. Amém? Aqui é uma sinopse aqui na revista do professor que fala assim, os filhos são herança do Senhor e galardão, que é no Salmo 127, 3. Logo, os pais precisam cuidar deles com sabedoria e temor. Amém? Segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Aqui nós já vamos cultivar, tá? O ensino. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, que é honrar e obedecer, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Gente, olha para você ver, ele enfatizando. É uma das maiores responsabilidades de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isto é a base para a formação espiritual, moral e emocional e social dos nossos filhos. Gente, nós não estamos aí, né, num mundo onde que todos estão passando pelo psicólogo, crianças novas passando pelo psicólogo. Ele está dizendo assim, se você começar do que eu estou te ensinando aqui,
Se você começar a fazer um culto doméstico na sua casa, se você começar a tirar um tempo para o seu filho, de qualidade, de ensinar a palavra, você vai ensinar ele, vai dar uma base para ele na formação espiritual, moral, emocional e social. Você vai complementar a vida do seu filho porque você está implantando Deus na vida dele. Entendeu? Então nós teremos crianças mais fortes, nós teremos crianças com mais opinião, nós teremos crianças com a ideologia certa, que é no reino de Deus, é para fazer as coisas de Deus, é buscar o caminho de Deus, é tudo para Ele, é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Que questiona, que não aceita qualquer coisa que outra pessoa vai dizer. Que tem a palavra. Porque nós aprendemos também em uma das escolas bíblicas dominical, acho que até eu dei essa aula, que o Senhor Jesus, ele rebatia o inimigo com a palavra de Deus. Então, você vai rebater o mundo não é com o que você acha, porque achismo todo mundo tem, mas se o seu filho tiver palavra, ele vai rebater na palavra, e contra a palavra não há? Amém. Amém. Então, vamos lá. Onde eu parei aqui? Além desse ensino ser cultivado no lar, gente, tem um aqui, Deuteronômio 11, 18 e 19. Eu acho que vou deixar você ler, Anne, porque você já tinha lido até o 9, você leu 11, 18 e 19. Além desses ensinos ser cultivado no lar, cabe os pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local. Nós já comentamos sobre isso. Encorajando-os a participar das reuniões e de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra. Ariadne, abre para mim, Marcos 10, 13 e 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser extensão do lar e a extensão da igreja local. Lembremos de que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Assim, os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Amém? Lindo, né? Então, nós já comentamos atrás que é obrigação nossa trazer os nossos filhos para a casa do Senhor, e não é para cultos específicos. É tudo. É vigília? Traz seu filho. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe levava nós na vigília, nós já levava a cobertinha. Nós dormíamos embaixo do banco, assim, aquele monte de mãe levando. Mas era vigília mesmo, irmão. De amanhecer o dia, sabe? Então, assim, são memórias que talvez quando você é criança, você não dá tanto significado, assim, não traz tanto significativo para a sua vida ali, mas depois, quando você cresce, você fala, meu Deus, né? Eu realmente cresci ali num ambiente onde os meus pais preservavam a palavra de Deus e me levava para o lugar certo, que é a igreja, onde nós aprendemos a palavra, a ter comunhão com os irmãos e crescer num ambiente de harmonia, de ensino da palavra. Tem um lugar melhor do que trazer seus filhos para a igreja, irmão? E por que muitas vezes a gente negligencia e deixa eles em casa? Pergunta se quer. Criança tem que querer? Criança não tem que querer. Criança tem que obedecer. Vai ter um tempo que você não tem mais autoridade sobre a vida dele. Mas esse tempo vai ser quando ele crescer. E quando ele crescer, o que nós aprendemos? Ele não se desviará dele. Então, que nós possamos ter... Pode ler, Anne, onde eu te falei que é Deuteronômio 11, 18 e 19. Portanto, guardareis as minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. E vós ensinareis a vossos filhos, falando sobre elas, quando tu se assentares em tua casa, e quando tu andares pelo caminho, quando tu te deitares e quando tu te levantares. Gente, é o tempo todo. Põe aqui, ó, na mão, põe na testeira. Eu creio que é aqui que ele está falando. Põe na sua testa. Essa passagem aí, eu até falar naquela hora, mas já que falou de novo, eu tenho oportunidade. Essa passagem aí, o Senhor está falando justamente para os judeus, que eles faziam isso literalmente. Eles tinham uma caixinha. Olha aí, ó, mais conhecimento. Eles escreviam as passagens, né?
Era uma cultura, ele já tinha uma... colocavam na testa a fim disso mesmo, para que fosse... Não esquecer. Não esquecer mesmo. E no umbral da porta até hoje faz, e até hoje a gente tem isso. E Jesus condena isso no Mateus capítulo 23, ele fala isso, acerca da hipocrisia deles de fazer isso. Ou seja, a gente deve aplicar isso sim, Não, mas de outra forma. Eu acho que a hipocrisia que Jesus fala lá é porque os fariseus, eles, assim, os fariseus, o Senhor fala uma passagem muito bonita sobre os fariseus, ele fala assim, ó, sejam atenciosos na palavra, como os fariseus são, mas não use as suas práticas, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então, o que eu entendo que você está dizendo, Felipe, é que eles tinham esse ensino que eles deveriam fazer, mas eles deveriam praticar também as outras coisas que eles deixavam a desejar, né? Então, Isso é uma teoria, né? é teoria e não prática. Mas no caso aqui, eles praticavam a cultura judaica, muitas vezes eles praticavam as leis humanas que eles aplicavam, mas a de Deus eles deixavam, foi igual aquele... No mesmo versículo ele fala a respeito disso, que eles faziam questão de colocar, aqui a gente está falando do Antigo Testamento, mas no Novo eles faziam para que os outros vissem, e vissem assim, olha lá, como ele guarda a palavra, tipo, para poder mostrar algo para os outros. E tinha uma franja também, que aqui também... É as roupas deles, né? E quanto maior, eles queriam maiores ainda para mostrar o quanto eles eram santos, que ele era mais... Mas você sabe... Mas o literal de se aplicar, a gente entende, no tempo de hoje. A gente deve ensinar, o tempo todo está ensinando, entendeu? Mas eu creio, Felipe, que é porque os judeus, eles seguem muito, você pode ver que eles rebatiam muito com Jesus sobre as leis de Moisés. As leis de Moisés, porque fala que Jesus veio para sobressair sobre a lei, né? E então eles viviam assim, não, a lei de Moisés é isso, a lei é guardar o sábado, a lei, eles ficavam presos na lei, e a própria palavra de Deus fala que nós não fomos capazes de cumprir toda a lei. Então, se nós não fomos capazes de cumprir toda a lei, nós não devemos ficar presos na lei, mas sim na graça. Então, igual você falou, Felipe, eles ficam ali tentando seguir, arrisca ali o que Moisés falou lá, que é, né, coloca no umbral da tua porta, eles tentavam seguir, arrisca o que o povo via, mas o seu coração que estava interno, eles recusavam, que é igual aquela lei do Corban, que era uma lei imposta pelos judeus, e eles pegavam, não sei se todo mundo tem entendimento sobre esse versículo, mas o Corban era uma lei imposta para os judeus, para quando você tinha um bem, você doava à igreja. Quando você doava à igreja, você não tinha a responsabilidade de dar para o seu ente querido, um pai ou um parente que estava precisando. E a lei dos judeus era que você tinha que cuidar dos velhos na sua velhice, né, dos seus pais. Então, para eles não cumprir com essa obrigação, eles colocavam, para ele não cumprir com essa obrigação, eles falavam, não, é do Senhor, esse bem meu é do Senhor, eu entreguei ao Senhor, então ele não cumpria. Aí o Jesus fala assim, rebate com eles, fala, viu, vocês estão cumprindo a lei do homem e deixando a de Deus, que a de Deus pede para você honrar os pais, e vocês implantam uma lei do Corban e vocês querem seguir a lei do homem, não a de Deus? Então, para outro ensinamento, para outra oportunidade. Pode ler, Ariadne, o versículo que eu te pedi. 10, 13, e traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam os que lá traziam. Gente, Porém, pode continuar, Ari, não terminou. eles traziam. Jesus, porém, vendo isso, enviou-se e disse-lhes, deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Você viu ali? Até os próprios discípulos, até o povo ali que estava junto com Jesus, era como se as crianças não fossem importantes. As crianças, eles ficavam, o Senhor estava ali fazendo a obra, ali o ministério dele acontecendo, e as crianças queriam ficar perto de Jesus, porque o Jesus é bondade, é amor, é alegria, o seu rosto, né, simpatia. Então, as crianças queriam estar perto dele, e os próprios discípulos, as próprias pessoas ali em volta, tirando as crianças. A gente não faz isso no nosso dia a dia? A gente faz isso o tempo todo e a gente não percebe.
É como nós não conversamos com nossos filhos, não dialogamos com ele, não perguntamos a opinião deles e como foi o dia. É como se não fosse importante eles. Eles se sentem assim. Eles se sentem que eles não são importantes nos lares, porque nós fazemos que nem aqueles discípulos. Vamos fazer um estudo bíblico? Nós empurramos as crianças para fora. Hoje eu tô... Quem já não falou isso? Menino, vai para lá, eu estou estudando. Menina, eu estou estudando. Menina, eu estou orando. Não me incomoda agora, eu estou orando. Gente, faz diferente. Vamos orar comigo. O papai está orando agora. Não, eu não posso... eu já entro com você nesse detalhe. Vamos terminar aqui com o papai. Vamos ler aqui. O papai está aprendendo isso. Você sabia o que é isso? Traz ele para perto. Traz ele para fazer o que você está fazendo. Então, assim, esse versículo é um exemplo básico de como nós nos tratamos dos nossos filhos. Nós vai tirando eles sem perceber da presença de Jesus. E o Senhor está falando, viu? Traga eles para mim, traga eles para perto, traga eles para o altar, para que assim eu possa abençoá-los. Olha lá, e tomando nos seus braços, abençoou as crianças. Então, traga eles para perto de mim, que eu possa os abençoar. Então, que nós possamos trazer esse versículo como prática em nossas vidas. Não vamos tirar os nossos filhos do ambiente de leitura, do ambiente de devocional, do ambiente de oração, mas traga eles para perto. Quando você for reunir com as irmãs orar, não deixa seu filho lá fora, fazendo outras coisas. Por quê? Você precisa, eles não? Vai brincar? Não, a gente precisa fazer eles temer ao Senhor. Se nós precisamos da palavra, eles também muito mais. Se nós precisamos de conhecimento, muito mais eles que estão na sua formação. Então, que nós devemos conscientizar que eles precisam tanto quanto nós. E nós precisamos ter a mente igual a deles, senão nós nem entramos no céu. Porque eles não têm maldade, amém? Alguém quer fazer uma colocação aqui? Você falou aqui nesse ponto antes sobre os mandamentos das bênçãos para os pais. E eu achei interessante que ele fala que não é para nós levantar ira contra os nossos filhos. Porque às vezes a gente usa da nossa autoridade para impor eles uma coisa que a gente não faz. É verdade. A gente bota eles para orar e a gente não ora. É verdade. A gente quer que eles vão ler a Bíblia e a Bíblia a gente não lê. Então eles não fazem aquilo que eles não querem fazer aquilo que eles não veem. Então eu tenho uma prática em casa que posso estar errado, mas é a estratégia que eu achei. Eu estou falando para a aqui. Eu dou tiro para eles. Eu falo, se vocês lerem, se vocês aprenderem uma história durante essa semana, eu dou $20 para vocês. Então eles querem o dinheiro, mas eles também estão aprendendo a palavra. É uma estratégia. A palavra deles, eu falo, o que vocês aprenderam? Se eles não fizerem, não tem dinheiro. Mas é uma estratégia que eu achei para eles ter gosto. Então hoje eu vejo que eles falam dentro de casa aquilo que eles estão aprendendo. É uma estratégia. Mas você sabe... eu quero que eles entrem no mundo que eu e o pai deles vivem, que é difícil para eles entender, mas eles estão aprendendo na forma deles. Que eles têm um aplicativo lá, então eles aprendem na linguagem deles. Mas eles precisam estar juntos para entender o que a gente vive, né? O exemplo arrasta. Não adianta. Gente, só que eu vou só usar, eu não quero falar a maneira que você tem que fazer, eu só quero usar das suas palavras algo que eu peguei. Você vê que todos vocês estão estudando a palavra, mas por que não você ir lá com ele e estudar com ele? É o que não está acontecendo hoje. Nós não temos esse contato, esse tempo de estar com nossos filhos e eles sentem isso. Faz você. Você já fez o devocional hoje? Quantas vezes eu já fiz isso? Nicolas já estudou hoje? Nicolas já fez devocional hoje? Eles querem atenção. Eles querem estudar com você. Eles querem que você faça pergunta para eles e eles veem se eles conseguem responder. Amanhã eles vão praticar para você. Eles querem contato com você. Eles querem união. A casa já não tem isso. Eles querem o culto doméstico. Então, assim, nós estamos muito falando para eles, fazem, vocês têm que fazer, mas nós não estamos trazendo eles aqui, que nem o Senhor traz a gente. Debaixo das asas. Eu estou te impondo uma responsabilidade, mas o Senhor fala, ensina os seus filhos. Não é para eles aprender sozinho. Eu acho bonito o que você está fazendo, Aline, não estou discriminando, mas estou dizendo assim, tenta que um dia na semana ou no mês, cada um tem o seu devocional, mas um dia nós vamos reunir, nós todos. Eu falo porque eu tenho essa dificuldade hoje na idade do Nicolas, mas eu sempre fiz com ele.
Eu sempre fiz, não era todo dia. Não, mas eu trazia a palavra, fazia as perguntas e ensinava ele as historinhas bíblicas. Então, assim, nós não queremos perder o tempo. Gente, a gente não quer perder o nosso tempo com os nossos filhos. A palavra é essa. Porque a gente acha que é perder e você vai ter certeza. Hoje você vai sair daqui sabendo, com convicção, que aquele tempo que você dá com seus filhos é ganhar tempo. É ganhar qualidade de ensino, é ganhar a confiança deles, é ganhar a atenção deles, é ganhar o amor deles. Porque se a gente não dá esse tempo para eles, esse cuidado, eles vão na rede social, que está aí bombando. A Bíblia não diz ensina o caminho. A Bíblia diz ensina no caminho. Então, se é no, é junto. Se é o, você só aponta e fala que ele é o caminho. Não, Mas nós não estamos fazendo. ensina no caminho, você está junto. Nós não estamos fazendo. Outro dia, eu falei com a minha mãe ainda. Eu estava na sala, eu chamo o Nicolas toda vez para fazer, quando eu quero fazer um devocional lá, com hinos da harpa, e chamo o Nicolas para fazer a primeira... Não. Gente, eu não estou falando que eu faço isso todos os dias, que eu estou aqui, tô que nem vocês. Na correria, a gente não tem tempo, não. Então, assim, quando eu estudei essa palavra, o Senhor falou, bateu em mim de tudo quanto é jeito. Então, assim, eu falei para ele, vamos fazer um culto devocional? Não tenho tempo. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá para a cozinha, catei a harpa e comecei a cantar e aclamar, passou um prazinho. O Nicolas chegou, sentou perto, o Nicolas gosta muito de debate, eu aproveito a deixa que ele deixa. Aí ele já chegou, veio e falou assim, você sabia, porque se eu errar então, aí que ele... Nossa, você manja muito no Velho Testamento, mas no Novo você apanha, hein? Ele fala bem assim. Então, assim, é uma maneira que a gente tem de trazer eles, que eles gostam de competição, entendeu? Aí ele chegou ali e ele começou já a entrar dentro de um assunto ali e foi. Quando eu vi, a gente estava fazendo um culto da maneira dele, mas a gente estava aprendendo da palavra junto ali e foi prazeroso. Ontem, quando eu levantei o clamor pela vida do Estevão, né? E eu chamei o Romeu, falei, Romeu, vamos lá orar com a mamãe, pelo amiguinho Estevão. Aí ele falou assim, não. Aí eu, tá bom, então a mamãe tá indo orar, se você quiser, você vai lá. E toda vez quando eu vou orar, eu incentivo, eu chamo ele. Aí eu comecei a orar, eu ouvi ele falando assim, a mamãe tá orando? Ele não foi, mas ele entendeu que eu tô orando. E toda vez antes de dormir, se eu esqueço, ele me lembra. Ele fala, mamãe, vamos orar. Ele falou assim, a mamãe tá chorando. Eu falei, não tá não. Tá. Tá tentando disfarçar. Ele tá assim, ela tá chorando. Então eles veem isso. Aqui mais na frente vai falar sobre a gente mostrar com as nossas atitudes para eles verem, tá? Prioridades na vida familiar. Gente, isso aqui, ó, bateu em mim demais. Vamos lá, vou bater em vocês também. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem da sua família. Ô Jesus. 1 Timóteo 3, 2, 4, 12 e Tito 1, 5, 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre esse assunto tenha como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim. Primeiro, o cônjuge. Segundo, os filhos. Terceiro, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Gente, aqui o que eu quero, assim, o que eu peguei assim de entendimento é que não quer dizer que a família é mais importante do que o seu trabalho na igreja. Não é isso que a gente vai impor, não é isso. O que muitas vezes nos falta é que a nossa atenção que o Senhor mandou a gente dar para os nossos cônjuges, a gente não está dando. Então, você está fazendo a sua parte como trabalho na igreja e a parte da atenção você está desejando. E muitas vezes é isso que o cônjuge cobra. No meu caso, igual meu marido, ele não é cristão, ele tem, assim, eu consegui agora, eu ainda tento equilibrar, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, tem hora que você vai ter que, mesmo que você está querendo ir lá no reteté, no fogo, na consagração, você vai
ter que falar não para agradar o seu marido. Você vai ter que falar não para agradar a sua esposa. Ou então, usa de estratégia. Você já sabe que tem um compromisso à noite, fi? Fi, leva a mulher para passear, leva a mulher para jantar, agrada a mulher. Porque quando você sair, fi, vai com Deus, meu amor, já foi tarde. Então, assim, é estratégia. Então, aqui o que ele está enfatizando não é assim, não, dê prioridade primeiro à sua casa, no sentido assim, seja negligente com as coisas, não é isso. Mas é cada coisa aqui é com equilíbrio. Essa palavra equilíbrio é muito forte, nós precisamos equilibrar. Aí, outra coisa, aonde você vê que está mais defasado, dê um pouco mais de atenção. Porque às vezes você não vai conseguir o tempo todo equilibrar, mas se você viu que o seu ministério está mais deixando a desejar, você dá mais atenção, mas você conversa com o seu cônjuge. Você entendeu? Se você vê que é o seu casamento que está deixando mais a desejar, você dê mais atenção ao seu casamento para você estruturar isso aí. Porque, gente, aqui mesmo ele está falando, vamos ler aí, ó, 1 Timóteo 3, 2, 4 e 12. Vamos lá, eu gosto de chicote. É necessário, pois, que o bispo, gente, isso aqui não é só para o bispo, é para todos nós. Mas, por eles, que eu falo hoje, né, as pessoas que têm cargo eclesiástico, mais ainda, né? Bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Esse é o Timóteo 4,12. 1 Timóteo 3, 2, 4, 12. Tá. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Não, é o mesmo capítulo, só muda o versículo. Ah, é verdade. Ninguém despreze a tua... Certo? Não, é o mesmo capítulo. Vamos lá. Só Peraí. muda o versículo. É o mesmo capítulo 3. Vamos lá, gente. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem os seus filhos e as suas próprias casas. Agora toda. Vamos lá. 4. 3, 4. Aham. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Gente, olha para você ver, adianta. Quantas vezes, eu já passei por isso, quer ensinar seu marido, você entende? Adianta nós vir todo bonitinho, adianta nós vir todo bonitinho e a gente ter brigado com nossos maridos em casa? Adianta um homem vir e querer ser todo gentil com todo mundo da igreja e com a mulher um cavalo? Gente, não adianta. Não, eu tô falando, eu acabei de falar de brigar com os maridos, sabe? Então, assim, eu tive uma briga feia. Gente, não me põe em estreito aqui não, é por todo mundo. Nós temos uma briga feia com o nosso cônjuge, depois nós vem aqui, vamos servir comida, vamos ser gentil, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O Senhor nem recebe, gente, o nosso sacrifício. Então, assim, vamos tentar ser amável. Eu vi o próprio pastor lá que cuida de casais, ele fala, trata a sua mulher como se fosse a mulher do seu amigo. Você não vai ser essa educação. Então, que nós possamos ter esse cuidado, de cuidar da nossa casa também, fazer nossos filhos ser sujeitos. Nossos filhos, gente, hoje em dia, pelo amor de Deus, nossos filhos quase batem em nós. Não, e quando bate na cara na frente de todo mundo. E filho de cristão, gente, é para ser assim? Não é para ser assim. Não é. Mas nós, muitas vezes, deixamos a desejar. Vamos lá. Disciplina e estímulos aos filhos. Gente, isso aqui é bonito também. Ó. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionados anteriormente, a disciplina dos pais aplica aos filhos. Deve ser equilibrada e baseada no amor, gente. Muitas vezes, por a gente estar com raiva ali da situação, a gente disciplina nossos filhos sem amor e não devemos fazer isso. A Bíblia está nos ensinando. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. Em João 13,15, Jesus ele dá um exemplo ali de lavar os pés dos discípulos. Então ele está falando que nós temos que ser, como ele fala para a gente seguir o exemplo dele, então ele está falando que nós devemos disciplinar os nossos filhos dando exemplos, tá? Para gerar obediência, honra e responsabilidade aos filhos. Colossenses 3,20, Êxodo 20,12 e eu acho que é Lamentações 3,27. Pode abrir para mim, cada um abre um aí. Colossenses 3,20, Êxodo 20,12 e Lamentações 3,27.
Vamos, gente. Vamos que eu estou atrasada. Vai, lê lá, gente. Vamos. O primeiro é Colossenses 3:20. Colossenses 3:20, Êxodo 20:12. Vamos lá. Pode ler. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. É agradável ao Senhor. Agora, Êxodo 20:12. Honrar o teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Amém. O Senhor teu Deus te dá. Amém. Lamentações 3:27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Gente, é um jugo para os jovens fazer isso aqui que estão pedindo. Eles não querem obedecer nada, eles não querem seguir nenhuma regra, eles não querem ter nenhum tipo de disciplina. Então, assim, só que Deus está falando aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. Ah, é árduo? É árduo muitas vezes? Muitas vezes nossos pais não têm razão. O pai perde razão também. Nós somos falhos. Mas ele está dizendo, faça isso. Faça isso. Aí no final ele fala, bom é para o homem suportar. Se ele está falando que é bom, suportar, então suporte. Suporte. Então, assim, nós devemos... Então, aqui ele está dizendo que nós devemos dar exemplos e os nossos filhos em ser obediente aos pais e também que na juventude nós vamos ter esse jugo aí, mas que a gente deve suportar. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por o outro deve ocorrer o elogio. Quem já bateu no filho e depois elogiou? Ou vice-versa. Elogiou e depois bateu. E o afago. Gente, afago é toque, é carinho. É a demonstração de carinho, afeto pelos filhos, para que haja a devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Quem já pediu perdão para o seu filho por ter feito algo que você achou que não foi justo? Gente, é bonito isso. É bonito, porque eles veem que você não é injusto. Que quando você erra, você também pede. Como você pode ensinar isso e não fazer? Então, assim, que nós devemos ter essa conscientização que se a gente quer corrigir e quando a gente erra, porque muitas vezes na hora ali a gente não vê isso, mas depois a nossa consciência pesa. E o Senhor fala que até os ímpios, ele fala com os ímpios através da consciência. Ele fala que como que o ímpio nem lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus e eles às vezes eles fazem a coisa certa. É a consciência que o Senhor está ali batendo. Tem uns que cauterizam a consciência e nem já não deixa nem Deus falar mais. Mas se você tem a consciência que você deve voltar atrás, você deve se desculpar com o seu filho, faça isso o mais rápido possível. Porque aquilo ali pode gerar mágoas e coisas terríveis para o futuro do seu filho. E você perde até a credibilidade com ele, porque você é uma pessoa que fala, mas não pratica. Então, que nós possamos ter esse tipo de conscientização que se nós erramos, nós também pedimos perdão. Se nós batemos, se nós corrigimos, nós também abracemos, nós também amamos, nós também cuidamos, nós também nos importamos e mostramos isso. Porque, gente, nós importamos com nossos filhos ou não? Tem alguém aqui que não se importa com seu filho? Todos importam. Mas, muitas vezes, os nossos filhos não veem isso. Porque a maneira como o nosso dia a dia não demonstra esse cuidado de importância. A gente nem pergunta como foi a aula dele, como foi o dia, se ele tem amigo na escola, como está sendo o dia dele. Às vezes, criança sofre bullying e os pais não sabem. Sabe? Às vezes, a professora está falando algo lá, implantando coisa no seu filho e você não está sabendo, e porque você não conversa com ele. Então, que nós possamos ter esse tipo de comportamento com os nossos filhos, de trazer eles para perto, para que eles possam se sentir protegidos pela família, protegidos por nós, para eles sentir que nós estamos ali para ser o apoio deles em tudo que eles precisarem. E eles venham ter essa confiança de se abrir conosco. Senão, se eles não abrem conosco, ele vai abrir com o mundo, gente. E depois a gente quer corrigir, bater, fazer um monte de coisa, mas nós que deixamos a desejar. Amém? Vamos lá. Terceiro, bênçãos pais e filhos. Se nós fizermos tudo o que a gente aprendeu lá atrás, virá bênçãos para nós. Olha lá, bênção para posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isaías 44, 3, 4. Leia aí para mim, Leia. Em Joel
Vossos filhos, eu acho que é esse mesmo, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos e todos que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Nesse sentido, há uma promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Gente, a promessa é para todos. Há promessa de bênçãos espirituais sem medida para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. Gente, o seu filho tem desfrutado da presença de Deus? Os nossos filhos têm desfrutado? Nós, como cristãos, nós podemos falar com convicção, o meu filho desfruta da presença de Deus? Que nós viemos ter essa conscientização, se realmente os nossos filhos estão desfrutando das bênçãos que o Senhor está nos proporcionando, se eles também estão fazendo parte dessas bênçãos, amém? É uma promessa divina, mediante o Espírito, para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho e sua filha recebam o batismo do Espírito Santo. É uma promessa de vida para a vida deles. Quem já ora para o filho receber o batismo com o Espírito Santo? A gente acha que não é o tempo, não é verdade? É muito novo. Mas, gente, nós devemos já orar para que o Senhor venha trabalhar nos nossos filhos, tá? Que nós possamos ter esse entendimento. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos e a nossa família a cultivar o culto doméstico. Nós já falamos sobre isso. Promovendo a oração, o louvor, a leitura da palavra de Deus em nosso lar e que em nossa família os nossos filhos tenham liberdade, gente, que nós possamos deixar os nossos filhos ter a liberdade de se expressarem suas lutas, dificuldades, para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Se você não sabe o que seu filho passa, como você vai interceder por ele? Deuteronômio 6, do 6 ao 9. A nossa família deve ser o lugar onde os nossos filhos sejam abençoados. Eu creio que tudo isso que eu li aqui agora vai partir de um diálogo. Só vai ter esse tipo de convívio se você tem um diálogo com o seu filho. Se você trazer ele para perto, se você fazer que nem o Senhor fala que traz Israel para debaixo das suas asas. Porque para você orar para ele ser abençoado, você precisa saber o que ele está passando, você precisa dar esse apoio para ele, você precisa ajudar ele. Porque o mundo, gente, o mundo está cruel. O mundo está cruel. Os nossos filhos, eles passam tantas emoções na rede social que a gente não imagina. Então, assim, se nós conversar com eles um pouquinho e tentar entender o mundo deles, eles vão ter esses dias eu tive uma aula com eles, dos jovens, nós estávamos falando sobre esse desejo de ser aceito, de ser linkado, sabe? Você posta um vídeo lá e você fica esperando que as pessoas aprovem o que você faz. Os jovens fazem muito isso. E isso faz com que ele se torne ansioso. E se há uma reprovação, eles tentam mudar o comportamento deles para aceitar mais likes. E isso, muitas vezes, eles começam a praticar coisas que não convém ao Senhor, não convém um cristão fazer. Mas por quê? Porque eles querem aceitação. Então, eles ficam postando vídeo, fazendo as coisas e ficam olhando ali. Aquilo ali gera uma ansiedade, coisas terríveis para o seu filho. Então, assim, que nós possamos ter esse cuidado de não deixar eles muito tempo na tela, porque aquilo ali traz muitos transtornos para a mente deles. Até no sono. Então, acelera eles. Então, assim, você pode ver que as crianças roem a unha muito cedo. Então, isso faz muito mal para as crianças. Não só crianças, adolescentes também. Porque a minha aula a respeito disso foi para adolescentes. E a maioria deles se sentem assim. Rejeitado porque não recebeu um like. E nós devemos ter esse cuidado, amém? Pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, emocional e espiritualmente. Mateus 19:14. Nosso adolescente deve achar guarida em nosso lar,
para expressar as suas demandas, a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Lucas 2, 41, 49. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instrui diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para nós. Gente, essa proteção, a gente vê ali, né, quando houve um ataque ali, querendo matar todas as criancinhas, Herodes, como José tinha ali, né, teve aqueles sonhos ali, ele protegeu a sua família, ele saiu protegendo a sua família, a mãe de Moisés. Houve aquele ataque, ela fez o máximo possível para proteger o seu filho. E nós não é diferente. A internet está atacando nossos filhos, os desenhos estão atacando nossos filhos, o mundo está atacando nossos filhos. O que nós temos feito para proteger eles disso tudo? Nós precisamos correr para proteger eles, como mostra a palavra de Deus. Mas, gente, tem o excesso de proteção também que atrapalha muito. Olha, quando a criança que ela é muito protegida e ela vai para o ambiente depois para se sentir aceito, o pai que fala sim para o filho o tempo todo, quando ele sair do colo dos pais e for para um ambiente de escola, ele apanha muito. Apanha porque eu tenho uma amiga que passou por isso com a filha dela, era muito bullying, a menina não conseguia se enturmar, ela não consegue se enturmar, porque ela tá em ataques ali, ela se sentia tudo, falava que sim, e os coleguinhas não perdoam não, gente, lá fora não perdoa. Lá fora você tem que espernear para conseguir um lugarzinho ali. Então que nós viemos não ter esse excesso também de proteção, mas que a palavra volta de novo, equilíbrio. Proteger sim, mostrar que nós estamos com eles, nós estamos ajudando, mas não ser aquela protetora demais no sentido de, não filho, você está certo, tudo filho está certo, tudo filho está certo, todo mundo está errado. Se você mostra isso, depois ele vai querer fazer isso lá fora e ele apanha muito, o povo não tem dó não, não tem, amém? Gente, foi isso. Se alguém quer comentar a respeito da lição, quer fazer uma colocação para a gente finalizar, querem falar alguma coisa? Pode falar. Conclusão? Nada? Vamos lá, conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos. Nessa difícil tarefa, busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisam. Deus é zeloso pela nossa família. Gente, eu sei que não é uma lição tão boa, porque é correção para nós, né? Mas eu sei também que é de grande aprendizado. Se você quiser sair daqui e querer fazer tudo acontecer, você também vai se sentir perdido, você vai achar que não vai conseguir. Mas eu creio que nós possamos começar do princípio, trazendo um culto doméstico, trazendo eles para orar, fazer eles conhecer a palavra de Deus, trazendo eles para a escola bíblica dominical, que tem, né, uma revista específica para a idade deles. E aos poucos você vai ver que Deus vai te instruindo você fazer coisas extraordinárias que você nem imagina. Então, assim, primeiro traz o Senhor fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Tá difícil educar um filho? Traz ele para perto, igual o Senhor falou, traz eles para mim, ele pega eles no colo e o abençoa. Então, que nós levemos esse versículo em nossos corações. Se nós trazemos os nossos filhos para o Senhor, Ele a pega no colo e abençoa os nossos filhos. E se a gente não quiser praticar o que a gente aprendeu aqui, que a gente leu, é só a gente ir lá na história de Eli, que a gente vai ver mais ou menos qual é o destino dos filhos. As consequências de um filho desobediente. Da nossa negligência. Fazer vista grossa para um erro do filho, passar a mão na cabeça. E ele fazia isso, né? Até hoje, Mas assim, que nós não venhamos também ser muito bruto, igual falou.